Bom, olha, no programa de hoje, como todas as quartas-feiras, eu estou já aqui nos estúdios recebendo a presença do o doutor Ian, ele que todas as quartas, o doutor Ian Diego é advogado e vai nos receber e falando sobre assuntos inerentes à sociedade. Muitas coisas que você precisa saber e que às vezes fica sem resposta. E ele está aqui nos estúdios, nesta manhã, mais uma vez, para nos dar informações. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Doutor Ian, vamos falar hoje sobre pensão, as pensões das mais diversas, não é isso? Isso, vamos falar hoje sobre pensão, que é um tema muito importante, né? Tanto a família quanto questão de esposa, filhos, né? Quem deve pagar a pensão, por que deve, quanto tempo deve pagar, qual que é o limite de idade para pagar, né? É um assunto interessante que a família de casa deve estar curiosa para te sanar suas dúvidas. Então vamos começar. É possível e é legal pagar a pensão durante a gravidez? Sim, tem a Lei 11.804 de 2008, já autorizou a cobrança de pensão desde a gravidez. Então o sujeito nem sabe se é pai ainda, mas se houver esse indício da paternidade, já pode a mãe, né, entrar com ação de alimentos gravídicos e cobrar a pensão desde a gravidez. O que abarca essa pensão da gravidez? Os alimentos gravídicos, né? Tudo que possa cobrir ali, né? Os gastos médicos, consultas, gastos com psicólogos, né? Questão de alimentação especial, internações, né? Gastos com parto, tudo isso é coberto pelos alimentos gravídicos. Então, desde a gravidez já é possível sim que a mãe peça pensão. Ela não é necessário ter prova que o sujeito é pai da criança, mas basta indícios e ela já pode ajuizar esse tipo de ação contra o pretenso pai. Tá, e se depois do parto, se comprovar que aquele cidadão não era o pai legítimo da criança, qual é o procedimento, né? Ele pode ressarcir aquilo que ele pagou de pensão? Na verdade, em regra ele não pode, porque não havia uma certeza absoluta daquela paternidade. Né? E prevalece no direito hoje o interesse do menor. Então, né, havendo ainda a dúvida, né, o benefício vai em favor da criança em detrimento do pai que não é pai. Aí fica então, fica no prejuízo. Tá certo. Pensão para filho. Até que idade o filho tem direito a receber as pensões do pai? E, no caso, a esposa, a mulher, ela também tem direito a essa pensão? Com relação aos filhos, as pessoas têm muito dúvida. Se paga até 18, se paga até o 24, se no momento que completa 18 eu tenho que parar de pagar, como que funciona? Né? A pensão para filho você paga até os 18 anos, né? E não cessa automaticamente. Né? O sujeito tem que entrar, se ele já tem um acordo judicial, ele tem que entrar com uma revisional, né? E pedir para o juiz, né, a autorização para o juiz para que cesse, né, esse pagamento. E não chegar aos 18 e simplesmente cortar. Porque pode acontecer que esse filho esteja estudando. E se ele estiver estudando, essa pensão pode estender até os 24 anos. Entendeu? E agora, se ele não estiver estudando, o pai deve entrar, ou a mãe também, se eu pagar alimento, né, deve entrar com uma ação revisional, né, e pedindo para o juiz para que cesse esse pagamento. Então, até os 18, se a criança não estiver estudando, ou o adolescente não estiver estudando, e se estiver estudando, pode estender até os 24 anos. Agora doutor... com relação à esposa, né, isso é mais delicado ainda. Né? Tem que se analisar o caso concreto. Né? Ultimamente o judiciário não vem concedendo mais pensão vitalícia à esposa. Né? Então engana-se aquela que, né, vai casar com o marido rico e vai ter a pensão para o resto da vida. Tem que analisar a idade da esposa, tem que analisar se ela tem um curso superior, se ela se dedicou todo o tempo à família, a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, né? E se ela se capacitou nesse período. Né? Então, assim, hoje a pensão para a esposa é excepcional. Né? Então, só casos específicos que essa pensão vai se tornar vitalícia. Né? Aqueles casos que a esposa não tem condições de voltar para o mercado de trabalho, né? Que não se capacitou, que cuidou só da família, né? E sempre analisando o binômio necessidade e possibilidade. A necessidade dela de receber a pensão e a possibilidade do marido pagar. Né? Agora, em outros casos, a esposa é nova, tem capacitação, né? A pensão é por um período curto. Os juízes costumam dar aí, no máximo até 6 meses. Perfeito. Doutor Ian Diego, eu estou trabalhando normalmente, pagando a pensão mês a mês. De repente fico desempregado. Eu posso fazer o quê? Eu posso parar de pagar essa pensão? Que prazo que é permitido ficar sem pagar?
Então, o desemprego não é motivo, né, e nem justificativa para deixar de pagar pensão, né? O sujeito que está desempregado, ele tem que o quê? Caçar emprego, né, e se virar para pagar as pessoas que estão vencendo. Porque a gente não pode esquecer que os alimentos, né, a pensão alimentícia não é um capricho, né, mas é uma necessidade tanto da criança ou, né, do cônjuge ou do parente que necessita para a sobrevivência, né? Então, se você perdeu o emprego, você não pode usar isso como desculpa. Vai caçar outro emprego. Vai procurar o que fazer. Vai procurar o que fazer. Muito bem, agora as pessoas pensam, o comum é que é a mulher que tem direito à pensão alimentícia. O homem também tem? Se eu estou criando um filho, eu posso exigir também da minha esposa a pensão? Isso. A lei não faz distinção, né, entre homem e mulher. Tanto a mulher pode pagar pensão para o marido, né, quanto para o filho, né, e vice-versa. Assim como também pode os filhos pagarem pensão para o pai, né, pai ou a mãe, caso em que eles estejam necessitando, né. Tudo isso em razão da solidariedade que tem, né, entre a família, entre os laços consanguíneos, né, em que um tem que cuidar do outro, um tem que ser responsável pelo outro, né. Então, está tratando de família, havendo necessidade, né, dessa ajuda para a sua subsistência, pode tanto os filhos pagar para os pais, quanto os pais pagarem para os filhos. Para finalizar, o não pagamento da pensão dá cadeia? Não pagar a pensão, se houver já um acordo ali judicial ou uma sentença judicial, né, dá sim prisão, né. A única prisão admitida no cível é o não pagamento de pensão alimentícia, né. Então, se você atrasar até 3 prestações, já cabe prisão, né, com relação a essas prestações. Mas se você foi intimado num processo e esse processo, por exemplo, levou 8 meses para encontrar você não tem que pagar só as 3, tem que pagar as 8, todos que foram decorrendo do processo, né, sob pena de prisão. E no caso de você for preso por causa dessa prisão, dessa pensão alimentícia, né, você pode ficar ali, né, até 60 dias preso, né, em razão dessa pensão. E ainda não vai justificar o atraso das demais que vier, né, ocorrer durante o processo. Caramba, então, até 60 dias preso em razão de não pagamento de pensão. Melhor. E há pai que prefere ser preso do que pagar a prisão? Do que pagar. Ai. Então é melhor trabalhar mesmo, pagar a pensão certinho, porque é um bem que você está fazendo para o seu filho, né? É um bem para o filho e para a família, né? Com certeza. Doutor Ian, obrigado pela presença. Toda quarta-feira esse compromisso marcado aqui nos estúdios, diretamente em qualquer ponto de Mato Grosso. Se você tiver alguma dúvida, ligue para a gente e a gente faz o trabalho e transmite para ele e ele acaba trazendo essas informações para a gente. Obrigado. Eu agradeço. Continue sempre conosco aqui, toda quarta.